Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos detalhes de um sistema de segurança contra incêndio. E não é um sistema qualquer, é um projeto gigantesco pensado para uma expansão industrial enorme. Uma verdadeira aula de engenharia, com várias e várias camadas de proteção. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta central. Pensa bem, como é que se protege do fogo uma fábrica que é maior que um estádio de futebol? Como se cria um sistema que não pode falhar numa estrutura dessa magnitude? É exatamente esse o desafio que a gente vai analisar passo a passo. Então, para a gente poder entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Não estamos falando de um galpãozinho qualquer, né? Estamos lidando com um ambiente industrial super complexo e, mais importante, de altíssimo risco. E olha só, isso não é achismo, é oficial. A instalação é classificada como J4, traduzindo risco alto. E por quê? Por causa da chamada carga de incêndio, que passa de 1.200 megajoules por metro quadrado. Para se ter uma ideia do que isso significa, é como se a gente tivesse a energia de mais de 30 litros de gasolina queimando em cada metro quadrado do chão. É uma quantidade absurda de combustível em potencial. E é por isso que a lei exige as medidas de segurança mais rigorosas que existem. E aqui está a dimensão do desafio em um número só. A área total dessa ampliação da fábrica da Scania é de mais de 10 mil metros quadrados. É um espaço gigantesco que precisa de proteção total em cada cantinho. Muito bem, vamos agora para a primeira camada de defesa. Dá para imaginar isso como se fosse o sistema nervoso da fábrica, sabe? Ele foi projetado para sentir qualquer problema na hora e avisar todo mundo imediatamente. E tudo acontece numa sequência de segundos. Primeiro, sensores super modernos da Bosch detectam qualquer sinal de fumaça ou calor. Na mesma hora, a central de alarme dispara a notificação e pronto. Alertas sonoros e visuais bem fortes ecoam por toda a área. Aqui não existe tempo a perder. O sistema garante que todo mundo seja avisado na hora. E assim que o alarme toca, o prédio não fica esperando uma ação humana, não. O seu próprio sistema, quase um sistema imunológico automatizado, já entra em ação para atacar o fogo bem no comecinho. O coração dessa resposta automática é a tecnologia ESFR. A sigla significa Early Suppression Fast Response, ou seja, supressão rápida, resposta rápida. E a diferença é crucial. Sprinklers normais só controlam o fogo, sabe? Esses aqui, não. Eles foram projetados para apagar o incêndio de verdade, jogando uma quantidade massiva de água. E essa imagem aqui dá uma boa ideia da força bruta desse sistema. Olha só esse número, mais de 7.500 litros por minuto. E detalhe, esse cálculo é para apenas uma das áreas do sistema. É um volume de água torrencial, pensado para apagar o fogo na marra, com força total. Mas é claro que a tecnologia não trabalha sozinha. Agora vamos ver como o sistema dá poder para os bombeiros e para a brigada de incêndio com as ferramentas certas para eles entrarem na luta. O projeto já prevê os diferentes tipos de incêndio que podem acontecer, desde fogo em material comum até em equipamentos elétricos. Por isso, os extintores são do tipo ABC, que servem para várias classes de fogo e ficam em pontos estratégicos. A regra é clara: ninguém pode precisar andar mais de 15 metros para achar um. E esse detalhe no desenho isométrico, isso aqui é genial. Toda a engenharia do sistema é calculada a partir do ponto mais crítico, o chamado hidrante mais desfavorável. A lógica é a seguinte: se a pressão e a quantidade de água forem suficientes ali, no ponto mais longe, mais difícil, então pode ter certeza que em todos os outros lugares vai ser mais do que suficiente. É uma forma de projetar pensando no pior cenário possível, para garantir que tudo dê certo. Ok? Agora vamos para os bastidores. Vamos revelar a infraestrutura gigantesca que alimenta todo esse sistema. É o verdadeiro coração que bombeia vida, ou melhor, água e energia para as defesas da fábrica. Esse aqui é o tamanho da reserva de água, 650 mil litros. É água dedicada exclusivamente ao combate a incêndio. Esse volume todo é mais do que suficiente para alimentar tanto os sprinklers quanto os hidrantes, ao mesmo tempo, por um bom tempo. E o sistema de bombas é sensacional. Tem uma bombinha pequena, a Jockey, que fica o tempo todo ligada só para manter a rede pressurizada. Mas, no primeiro sinal de queda de pressão, como quando alguém abre um hidrante, aí duas verdadeiras bestas entram em ação. As bombas principais, com motores a diesel de mais de 400 cavalos de potência cada uma. É como passar de um carregador de celular para a turbina de um avião. E aqui vem um detalhe muito legal. O sistema de bombas de incêndio é movido por motores da própria Scania. Quer dizer, a tecnologia da empresa é usada para proteger a própria empresa.
Isso é um baita testemunho da confiança que eles têm no próprio produto por uma tarefa tão, mas tão crítica. Então, resumindo, o ponto fundamental é este. A segurança aqui não é obra do acaso. É um sistema pensado nos mínimos detalhes, onde cada camada de proteção se junta com a outra. E tudo isso seguindo regras extremamente rígidas. Cada pecinha, cada cálculo, cada decisão de projeto, tudo segue os padrões de segurança mais rigorosos do mundo. A gente está falando de normas brasileiras, da ABNT, e também internacionais, como a NFPA e a FM Global. Isso garante que o sistema tenha o mais alto nível de confiança e de eficiência que se pode ter. A grande lição que fica dessa análise é a seguinte: a proteção de um lugar como este depende de uma cascata de sistemas, desde a detecção super rápida passando pela supressão automática e pelo suporte à resposta humana. Tudo funciona em conjunto. Se uma camada, por um acaso, falhar, as outras estão lá para garantir a segurança. É a redundância que salva. E para terminar, fica uma reflexão. Por todos os lados, existem sistemas complexos como esse, funcionando em silêncio para garantir a nossa segurança. Que outras obras incríveis de engenharia, totalmente invisíveis, estão por aí protegendo vidas e patrimônios sem que a gente nem se dê conta? Fica aí o pensamento.